Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e no vídeo de hoje, galera, eu vou abordar um assunto novo aqui, um novo tópico do novo CNA, do Exame 200-301. Eu vou falar na verdade é uma introdução a Controller Based Network e SDN, só a primeira parte ali do conteúdo que é cobrado no novo CCNA. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro conteúdo. Galera, a primeira coisa aqui sobre SDN, Controller Based Network, a gente vai falar um pouquinho aqui do CCNA, né? A certificação CCNA, acho que tem muita gente estudando para ela aí. O CCNA ele tem como foco o modelo tradicional de operação e controle de rede. Esse modelo já existe aí há bastante tempo e é muito consolidado. Então todo mundo que vai aprender rede, seja na faculdade ou seja com uma certificação, enfim, seja num curso técnico, ele vai aprender o modelo tradicional. Até porque o modelo novo que eu vou apresentar aqui, ele é muito novo, né? Ele é muito recente. E aí tem dois pontos, né? Você entende os protocolos que os dispositivos usam. Então no CCNA você vai aprender vários protocolos ali que uma rede utiliza, né? Desde protocolos de camada 2, camada 3, enfim, né? Você vai aprender muitas coisas ali e vai aprender a operar esses protocolos nos equipamentos. Normalmente equipamento da Cisco, né? Se você está estudando CCNA aí, mas essa abordagem ela segue para qualquer fabricante. E aí você vai entender, né, e planejar e implementar as configurações distribuídas em cada dispositivo, né? Então é o que a gente chama de configuração box by box. Se você tem 100 roteadores na sua rede, você precisa configurar ali o SPF, você vai ter que entrar em cada um desses 100 roteadores para configurar, por exemplo, o SPF da sua rede. Esse é o modelo tradicional de rede. E aí, por volta de 2010, foi introduzido um novo modelo operacional de rede. Quando a gente está falando operacional, né, daquela parte de config, de você fazer a gestão ali da sua rede. Então, foi introduzido um novo modelo, que é a rede definida por software, né, o Software Defined Network, o SDN. O SDN faz uso de uma controladora que centraliza algumas funções da rede. A gente vai ver essa ideia de controladora aqui. Por enquanto a gente vai entender que ela é como se fosse o cérebro da nossa rede. E aí a controladora também cria muitos novos recursos para operar redes de maneira diferente. Em particular, permitem que softwares configurem e operem redes automaticamente por meio de APIs, né? Através de APIs. Então agora, antigamente nas redes tradicionais, grande parte da configuração, praticamente toda a configuração era feita por nós, né? Engenheiro de rede, profissional de rede, analista de rede, enfim, o que você quiser chamar aí. A galera entrava ali na caixa, fazia alguma alteração, mesmo com protocolos de monitoramento, com SNMP, que você podia mandar algum tipo de config e outras opções, né, de fazer script e tal, você não tinha uma interação muito clara com o equipamento. Se você dá um show interface brief lá, por exemplo, num script lá, num Linux, por exemplo, você vai ter ali a saída em modo texto daquele comando. E para você manipular essa saída em modo texto, através de um software, você vai ter que, sei lá, usar ali expressão regular, né, pegar ali aquele pedaço que você quer. Não é uma forma ideal de fazer isso. E agora os novos equipamentos também funcionam nessas redes definidas por software. Eles trabalham também com APIs, né? A gente consegue fazer uma interação com a controller, fazer uma interação com esses equipamentos através de APIs. E API é como se fosse a linha de comando, a interface que tem ali para o software conversar com aquele sistema. Então a gente consegue ter código, né, programado, alguém programou algum tipo de código para fazer interação com aquele dispositivo e não só mais ser humano, né, que vai fazer ali. E aí a gente tem a diferença de uma rede tradicional, eu vou falar mais disso no final aqui, de uma rede tradicional para uma rede SDN ou uma rede controlada, uma Controller Based Network, né? Uma rede baseada em controladora. Então, primeiro, né, que a rede tradicional, igual eu falei aqui diversas vezes, o engenheiro de rede, ele configura os vários dispositivos de forma individual. Isso exige um longo período de tempo para planejar, para executar, né, para implementar as mudanças, e mesmo com esse planejamento todo, está muito propício ali a erro, porque você vai ter intervenção manual de alguém nos equipamentos. Então, toda vez que você tem intervenção humana, a gente tem erro ali. Com SDN ou Controller Based Network, os engenheiros ou operadores de rede, né, os analistas de rede ali, eles podem implementar mudanças mais rapidamente, com melhor consistência, ou seja, você mantém ali as configurações consistentes, as implementações de forma consistente, sem alteração. Você pode fazer isso de forma mais frequente, porque não vai ter tanto problema assim, e com melhores práticas operacionais, assim como a gente tem em desenvolvimento de software, né? Então a ideia é melhorar e não deixar mais complexo ou piorar. Na verdade é para deixar mais simples. E para entender tudo isso, a gente tem que entender o conceito de Data, Control and Management Planes, ou seja, plano de dados, plano de controle e plano de gerência ou plano de gerenciamento aqui. O primeiro que a gente vai ver aqui é o Data Plane, também chamado de plano de encaminhamento ou Forwarding Plane. Plano de dados, ele refere-se às tarefas que um dispositivo de rede
realiza para encaminhar uma mensagem. Então, qualquer coisa que for relacionada com o recebimento, processamento e encaminhamento dos dados, seja ele pacote, seja ele frame, seja ele o que você chamar de mensagem, né? Isso faz parte do plano de dados. Então a gente tem aqui, por exemplo, imaginar aqui, né, e pensar em tudo que um roteador, um switch pode fazer, o que ele faz, né, ao receber, processar e encaminhar uma mensagem. Então aqui, quando um roteador recebe ali na sua placa de rede, na camada 1, ali um frame ali que vai para a camada 2, o que ele tem que fazer? Ele tem que extrair de dentro desse frame, de dentro desse quadro, o pacote, porque o roteador toma decisão baseada em pacote. Então acontece ali o que a gente chama de frame rewrite. Ele extrai ali de dentro o pacote IP, se for IPv4, não IPv6 não interessa, ele vai olhar ali o IP de destino e vai consultar uma tabela, no caso a tabela de roteamento, para tomar a decisão para qual interface ele vai encaminhar esse frame. Então todo esse processo aqui de pegar esse frame, tirar lá de dentro o pacote, olhar com a interface de saída, colocar de novo num frame, de acordo com o MAC address da interface de saída, né, se for Ethernet ali, tudo isso faz parte ali do plano de encaminhamento, né, do plano de dados. E aí tem outros exemplos aqui, né, buscar a correspondência na tabela de roteamento, né, adicionar ou remover um tronco .1q, a gente está falando em switch câmara 2, ou também num roteador, se a gente estiver trabalhando com router on stick, né, que tem ali tags de VLAN, também isso também é plano de dados. Buscar correspondência, né? Um switch buscar correspondência na tabela MAC, também plano de dados. Descartar alguma mensagem baseada em algum tipo de filtro, por exemplo, uma access list, também plano de dados. Mudar o endereço IP de destino ou origem, que seja, por exemplo, o NAT, né? Também plano de dados. Então, a ideia do plano de dados é qualquer coisa, mais uma vez, né? Qualquer coisa relacionada ao recebimento, processamento e encaminhamento dos dados. E aí, a gente vai aqui para o segundo plano aqui nessa ordem que eu coloquei aqui, que é o plano de controle, é o control plane. E o control plane, né, o termo plano de controle, refere-se a qualquer ação que controla o plano de dados. Então, o plano de encaminhamento ali, o forwarding plane, né, o plano de dados, o que leva uma interface, o roteador a escolher qual vai ser a interface de saída? É a tabela de roteamento. Mas o que popula essa tabela de roteamento? O que cria essa tabela de roteamento? Nesse caso aqui, o exemplo mais clássico que a gente tem, vou colocar aqui, por exemplo, R1, R2 e R3, a gente vai ver os internos dele aqui. A gente tem o plano de dados e aí a gente tem os pacotes sendo encaminhados ali para as interfaces, mas como é que ele toma a decisão, né? O plano de dados precisa saber de antemão, ele precisa ter alguma tabela ali carregada para ele consultar, para ele tomar a decisão. Mas quem carrega essas tabelas para que o plano de dados possa funcionar corretamente? E aqui, nesse plano de controle aqui que vai influenciar o nosso plano de dados, vamos supor que a gente tem aqui carregado o nosso protocolo SPF, o protocolo de roteamento, né? Open Short Path First. E aí o SPF ele vai fechar adjacência ali com seus vizinhos, ele vai formar a vizinhança e ele vai aprender ali as redes, né? Vai popular suas tabelas de roteamento e aí com essas tabelas de roteamento populadas, através das rotas, o plano de dados consulta essas tabelas e aí ele vai saber para qual interface ele vai sair. Então repare que o plano de controle, ele controla o que o plano de dados vai fazer. Então o plano de dados, eu estou no plano de encaminhamento de mensagem e o plano de controle controla ou influencia, né, o que vai acontecer ali no meu plano de dados. E aí a setinha aqui para baixo dele influenciando o plano de dados. Se fosse switch aqui, por exemplo, o switch ali tem um processo de aprendizagem de endereço MAC, né? Entre um frame ali, ele vai anotar aquele endereço MAC de origem na tabela MAC, né? Porta e endereço MAC, e aí o plano de dados vai acessar essa tabela ali. E aqui tem outros exemplos, né? Protocolo de roteamento, o ARP IPv4, ou Neighborhood Discovery Protocol ali do IPv6, que seria ali o ARP do IPv6, né? Todos eles carregam tabelas e ali os dispositivos consultam essas tabelas, né? O plano de dado consulta essas tabelas, mas se não tiver essa tabela carregada, o que o plano de dados vai fazer? Não vai fazer nada, provavelmente vai ter um descarte ali do tráfego, porque não tem como tomar decisão sem o plano de controle fazer essa tomada de decisão. E aí outros protocolos, Spantree, né, Switch Mac Learning ali, aprendizagem de tabela MAC e esse tipo de coisa. E por último, a gente tem o plano de gerenciamento, o Management Plane. No plano de gerenciamento, eu acho que é o mais fácil da gente visualizar, é aquele que permite aos profissionais de rede, aos engenheiros de rede, gerenciar o dispositivo. Então a gente tem aqui o Control Plane, o Data Plane que eu acabei de explicar para vocês. No Control Plane aqui, por exemplo, a gente tem um protocolo de roteamento OSPF, é só um exemplo, né? A gente tem outro protocolo de roteamento aí. No Data Plane a gente tem os pacotes, né, que estão sendo trafegados ali, enviados, recebidos. E no plano de gerência a gente tem aqui, por exemplo, os protocolos que a gente acessa aquela caixa. A gente tem, por exemplo, Telnet, SSH, SNP, Syslog, né? Toda a parte de gerenciamento ali dessa caixa a gente faz através do plano de gerência, né? A gente tem que fazer esse gerenciamento de forma individual. E por que a gente aprende esses três planos, né? O plano de dados, o plano de encaminhamento, o plano de controle e o plano de
gerência. Porque quando a gente vai trabalhar agora com controladora e Software Defined Network, a gente vai fazer uma abstração desses planos, né? Então a controladora ela pode executar todas as funções do plano de controle. A gente tem aqui, por exemplo, os dispositivos de redes ali tradicionais com plano de controle e o plano de dados. E aí com o ambiente de controladora, não são todas as controladoras que funcionam assim, mas a ideia aqui é que o plano de controle ele seja todo gerenciado pela controller. Então a gente tem aqui o cérebro da rede vai ser essa controller. Então ela vai conversar diretamente, pode ter controllers que conversam diretamente com o plano de dados dos equipamentos, então todo o control plane fica no controlador. Tem controladores que não funcionam assim, tem controladores que trabalham em conjunto com o plano de controle dos dispositivos, ele influencia o plano de controle para influenciar o plano de dados, mas as controladoras mais modernas, elas influenciam diretamente o plano de dados. A controller, né, abstrai isso tudo, levando as funções do control plane, né, para a controladora. Você está centralizando isso. Do ponto de vista da controladora, comunicando com o dispositivo de rede, a gente chama de Southbound Interface. Então, esses nomes, essas nomenclaturas, essas siglas, eles costumam cobrar no CCNA. Então, você tem que saber o que é uma Southbound Interface, uma SBI. É o ponto da controladora. Se a gente pegar aqui uma rosa dos ventos aqui, ó, é como se fosse a interface sul. Nessa topologia aqui, né, nessa é a topologia padrão de controller, a interface sul é que conversa com os dispositivos da sua rede. Então, por isso que é o Southbound Interface. E essa interface que permite a controladora se comunicar com os dispositivos de rede. E assim, a controladora ela consegue ali, programar as tabelas de encaminhamento do plano de dados do dispositivo de rede. A gente tem aqui alguns exemplos de SBIs. A gente tem aqui, por exemplo, o OpenFlow da ONF, Open Network Foundation. Seria aqui como se fosse baseado em Linux, né? Software livre aqui. A gente tem o OpFlex, que é da uma controladora Cisco. Na verdade, é uma Southbound Interface de uma controladora Cisco para data center do ACI. A gente tem aqui, por exemplo, uma Southbound Interface que usa CLI e Telnet para dispositivos que não têm compatibilidade com o OpenFlow nem OpFlex, por exemplo. Eles não entendem essa Southbound Interface, não tem a gerência ali direto no plano de dados. Você pode fazer isso através de CLI. Na verdade, a controladora, né, abstrai isso e faz através de Telnet. SSH são controladoras mais antigas e, por exemplo, o APIC EM Enterprise Módulo, que a Cisco até descontinuou ano passado, ela utilizava o Telnet SSH para fazer a sua Southbound Interface com o dispositivo de rede da Cisco, que ainda não tinha um suporte ao OpFlex, por exemplo. A gente tem aqui também, por exemplo, Telnet SSH SNP Netconf, que é utilizado pelo Cisco Software Defined Access. O SDN e a Controller Based Network, eles são praticamente sinônimos ali. Existem esses dois nomes. E aí a gente tem aqui a interface norte, a Northbound Interface. A interface NBI abre a controladora para aplicações, né, para outros programas acessarem os dados que estão ali na controladora. E aí ele permite, essa interface, né, ela permite que a rede seja programada. Um exemplo aqui, ó, a gente tem aqui a controladora que foi criada através de uma linguagem de programação chamada Java. Então o core dela aqui, né, o controller core, por exemplo, foi escrito em Java. E aqui a gente tem um aplicativo Java que foi instalado nessa controladora, né, um app ali, que foi instalado nessa controladora, que foi escrito, por exemplo, por uma empresa ou por você mesmo. Você desenvolveu um código Java lá que vai conversar com essa controladora. Ele está instalado ali no mesmo sistema, né? E ele vai conversar com o core da controladora, com o sistema operacional ali da controladora, através de uma API, né? Essa controladora Java, ela disponibiliza APIs, que são as interfaces para um software conversar com ela, né? Você não vai conversar através de CLI+, vai ser através de software, chamadas de software, e aí você faz uma API call para essa API ali, uma API Java, já que ela foi desenvolvida em Java aqui, e aí você tem uma resposta ali, alguma informação que você pediu, que você solicitou ali, e você tem os fluxos ali que você pode direcionar ou você pode influenciar através desses programas, né? Através dessas APIs. Então, como que eu influencio os dispositivos de rede a fazer o que eu quero? É através da controladora. A controladora tem a Southbound Interface com os dispositivos e eu tenho acesso à controladora através da Northbound Interface. Então, através de software, eu influencio a controladora para a controladora influenciar os dispositivos. Então a gente tem essa dinâmica aí, né? Eu tenho acesso através da Northbound Interface e a controladora tem acesso aos dispositivos até através da Southbound Interface. Nesse exemplo aqui dessa caixinha amarela, o app que foi escrito aqui, ele está no mesmo sistema aqui onde a controladora está. Então, como se fosse um aplicativo que eu instalei ali na controladora. Igual você instala aí um aplicativo no seu celular, aí no Android ou no iOS aí da Cisco.
Mas a gente já tem hoje a possibilidade de enviar essas requisições, essas chamadas através da rede. Então, quando o aplicativo é executado em um sistema diferente da controladora, a gente precisa de uma API que vai funcionar através da rede. E aí que entram, né, as APIs do tipo RESTful. A gente tem aqui, por exemplo, a controller, a gente tem aqui uma rede e a gente tem um aplicativo rodando através da rede. E a gente vai mandar isso através de uma API REST. A gente tem aqui, por exemplo, usa as chamadas HTTP, aqui é uma HTTP GET, e aí tem depois a resposta, né? Chega uma mensagem estruturada ali no formato que a gente vai ver, vocês vão ver depois, eu não vou falar sobre ele aqui, um formato estruturado ali do tipo JSON. E aí a gente tem as variáveis que a gente vai precisar analisar ali, daquela informação que a gente pediu, enfim. Então a diferença dessa API que a gente usou do lado direito aqui, que ela chama RESTful, para a da esquerda, é simplesmente porque eu estou fazendo uma chamada de forma remota, né? Eu não estou com o aplicativo diretamente instalado na controladora, estou fazendo a chamada através da rede para a controladora, e nesse caso aqui, nessa API local aqui do Java, eu estou fazendo a chamada direto na controller. Então quando a gente fala de RESTful, se cair na sua prova lá, o cara está fazendo uma chamada remota ali para a controladora, através da rede e através ali do protocolo HTTP. E aí a gente tem um exemplo de controlador aqui, que é o Open Daylight. O Open Daylight a gente tem aqui, olha só, a gente tem uma forma de SDN aqui que vem da ONF, é o Open Network Foundation, que basicamente é um consórcio de usuários e fabricantes na tentativa de ajudar a estabelecer uma base sólida aí pro SDN, né, para o Software Defined Network. E parte desse trabalho é definir SBIs, né, a Southbound Interface, definir Northbound Interface, ou definir qualquer coisa que vai ajudar nesse processo de amadurecimento de SDN, de Controller Based Network aí nas redes, no presente e no futuro. E a ONF ela apresenta essa Southbound Interface, que é o OpenFlow, e define o conceito de controladores junto com um SBI, que ele vai acessar os dispositivos ali através da rede IP. O resultado desse consórcio, né, por volta ali de 2010, acho que nasceu a controladora mais famosa aí, baseada em software livre, que é o Open Daylight, que é esse símbolozinho aí, desse solzinho, né? Não sei nem se é um sol, um asterisco aí, estou presumindo que é um sol. Esse projeto hoje ele é tocado pela Linux Foundation. Ela é uma controladora de código aberto e adota vários princípios do desenvolvimento de software livre Linux. E a ideia é que se vários fornecedores trabalhassem nessas controladoras abertas, pelo menos na base ali, todos se beneficiariam. Então a gente tem aqui o nosso core, né, que é o core da controladora, o código da controladora. A gente tem aqui a Southbound Interface. Então a gente tem aqui, por exemplo, OpenFlow, NetConf, PCEP, BGPLS, OVSDB. A gente tem várias Southbound Interface aqui para conversar com os dispositivos. A gente tem aqui a Northbound Interface, né, que são as interfaces que conversam ali com os códigos, né, com as aplicações ali. Não vai ser todo o hardware, todo o switch que vai conseguir ser controlado pelo Open Daylight. O ideal é que você entre lá no site opendaylight.org e veja a matriz de compatibilidade dos dispositivos, né, com a controladora Open Daylight. Não vão ser muitos assim, mas já tem bastante. Provavelmente são equipamentos mais novos. Por quê? Porque como você tem essa camada de abstração, essa controladora vai ter que acessar direto o plano de dados do equipamento. E o plano de dados do equipamento, normalmente, na verdade, na grande maioria das vezes, ele é baseado em hardware, né? Um chipset chamado ASICs aí, que ele é um chipset específico para fazer encaminhamento de frame. E essa controladora tem que conversar com esse tipo de hardware. A Cisco já chegou a fornecer uma versão comercial da controladora Open Daylight. Ela chamou de OSC, que é o Cisco Open SDN Controller. Ela foi descontinuada porque, segundo a Cisco, a visão de SDN mudou um pouco dentro ali da empresa. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o ACI, o Application Centric Infrastructure. O OpenFlow, ele veio, né, o que eu falei ali antes, ele veio de uma unidade de pesquisa, na verdade, centro de pesquisa lá da Universidade de Stanford. Entre outras coisas, eles reimaginavam a arquitetura dos dispositivos, o hardware dos dispositivos ali, toda a arquitetura dos devices. Só que imagina você ter que falar para o cliente que você vai ter que trocar todo o parque tecnológico, né? Trocar todos os switches para implementar uma tecnologia ali. Então a Cisco ela começou a seguir um nível de pesquisa semelhante, só que o trabalho da Cisco ele dividiu na verdade, em 3 grupos principais de SDN. Ela criou um grupo de pesquisa que é para data center, que ela chamou de ACI. Então, o SDN da Cisco para data center, ela chama de ACI, a controladora chama APIC para data center. A gente tem o Software Defined Access, que é o SDA, para Campus Enterprise, ali seria para rede LAN. E aí, para rede WAN, ela tem ali o SD-WAN, né, para WAN corporativo. Então, ela tem 3 frentes aí: data center, rede LAN e rede WAN. Então ela tem 3 controladoras, 3 dispositivos diferentes para controlar e 3 soluções diferentes de equipamentos para cada um desses problemas.
Eu vou falar um pouco aqui da controladora de data center, né, da solução de data center, na verdade, dispositivo de data center, que é o ACI. Para data center, eles criaram uma infraestrutura de rede baseada em aplicação, e não baseada na rede, na infraestrutura de cabeamento e protocolo. É tudo baseado nas aplicações que rodam no data center. É um nível de abstração, de você ver de cima assim, muito grande, que chega a ser confuso para quem está acostumado a mexer com rede da forma tradicional. Então o ACI ele cria uma rede de data center com uma flexibilidade e automação já incorporada nos produtos que você compra ali das linhas que tem suporte para ACI. Então aqueles modelos antigos de configuração de data center se preocupando com VLAN, preocupando com tronco, span tree, sei lá, roteadores ou o que for, esses modelos eles não existem mais na arquitetura ACI. Isso tudo foi abstraído. Isso tudo vai ficar a cargo da controller decidir. Você vai se preocupar só com as aplicações e fazer o cabeamento físico ali dos equipamentos. Então, como essa mágica, né? Como que funciona? Na verdade, eu nunca vi funcionar. Estou vendo aqui, só estou mostrando para vocês o que eu estudei. A topologia física foi definida para data center pela Cisco. Então, você não pode fazer uma rede ACI na topologia que você quiser. Então, a topologia de uma rede ACI para data center, aqui na verdade a ACI é só data center, ela tem que seguir a seguinte solução. Você vai ter os switches que ela chama de spine, que seria ali a espinha, né? Não sei se a tradução literal é essa, mas espinha ali da rede. E você vai ter os switches folha, os switches leaf. E a ligação entre esses switches só pode ser feita da seguinte forma. Todo leaf liga em todo spine. Então eu tenho aqui esse leaf ligado em todos os spines, esse leaf aqui ligado em todos os spines, e esse leaf aqui ligado em todos os spines, e esse leaf aqui em todos os spines. E todos os spines ligam em todos os leafs. É assim que foi definida a topologia da rede para o data center do ACI pela Cisco. Se eu comprar um novo switch leaf aqui, eu vou ter que ligar ele obrigatoriamente em todos os spines. Eu não posso deixar um spine fora. Ah, por que é assim? Porque com essa infraestrutura fechada, essa topologia fechada, ela permite, entre aspas, né, uma flexibilidade na parte de automação muito grande, porque eu não preciso mais preocupar com protocolos ali, do tipo de, porque eu não vou ter uma topologia diferente, uma topologia híbrida com full mesh, com anel e com não sei o que. E nos leafs, o único lugar que eu posso ligar endpoint, dispositivo final, é nos leafs. Então eu tenho aqui controlador, eu tenho aqui servidor, tem um servidor ali com um sistema operacional instalado direto no hardware. Eu tenho aqui, por exemplo, um roteador que vai ser a entrada e sair dessa rede, não sei. E a gente tem aqui, por exemplo, um servidor da Cisco, né? A Cisco também, ela fabrica servidor, né? A linha UCS dela. E ali com várias máquinas virtualizadas dentro desse servidor. E dentro desse servidor ali que está, desse servidor físico com várias máquinas virtualizadas, internamente, né? Você vai ter ali uma supervisora, sei lá, você trabalhando aí com VMware, com Zenserver, com Hyper-V, sei lá o que você está usando aí para virtualizar as coisas, você sempre tem um vSwitch, que é um switch virtual, um switch em software ali, que ligam essas VMs. E aí eu posso ter, por exemplo, esse vSwitch ou dispositivos ligados em mais de um leaf. Eu nunca posso ter um dispositivo final, um endpoint ligado no spine. Sempre os endpoints, os dispositivos finais, são ligados no leaf. Então essa topologia chamada spine leaf, enquanto as outras partes de uma rede elas podem ter muitas topologias físicas diferentes, o data center ele pode ser padronizado e foi isso que a Cisco fez aqui, essa topologia Spine Leaf. Essa topologia também a Cisco chama de rede Clos, é uma homenagem a um cara que também ajudou a definir essa topologia aqui, e aquelas regras que eu acabei de falar. Você não pode quebrar nenhuma dessas regras, senão sua rede não vai funcionar. O modelo de operação de uma rede ACI, eles chamam de Intent Based Network, ou rede baseada por intenção, alguma coisa assim na tradução literal. Ela vai usar o conceito aqui de endpoint e política, né, de policy e endpoint group. Então aqui eu tenho os meus roteadores, eles vão estar aqui no endpoint group externo. Então ali que faz contato com as redes externas fora da rede ACI. Então se a gente imaginar aqui uma aplicação web que ela vai precisar de 3 servidores. Ela vai precisar de um web server, que vai estar ali as páginas, e onde os usuários de fora do data center vão ter acesso a essa página, vão conseguir buscar essa página. A gente vai ter um servidor de aplicação porque hoje em dia a maioria das páginas de aplicações que a gente tem elas são dinâmicas, então quando eu entro no Amazon.com, a página que a Amazon dá para mim é diferente da página que você recebe. Por quê? A página que ela me dá é personalizada para o meu tipo de perfil de compra ali que eu já fiz no site da Amazon. E para isso funcionar, ela vai ter que acessar um servidor de aplicação que faz todo esse gerenciamento, e esse servidor de aplicação acessa um servidor de banco de dados. Então eu tenho um servidor web que você acessa, que está a página ali. Essa página é gerada por um servidor de aplicação que esse servidor web tem acesso, e esse servidor de aplicação
tem acesso a um servidor de banco de dados onde está as informações minhas, por exemplo, para ele gerar essa página. E aí, esse modelo baseado em intenção proposto pela Cisco, ele vai criar ali políticas ou endpoint, na verdade ele vai criar políticas em endpoint groups que cada tipo de servidor desse ou cada tipo de endpoint vai ter o seu endpoint group. Então, por exemplo, aqui, ó, os servidores web vão estar no endpoint group web, os servidores aplicação vão estar no endpoint group aplicação e os servidores de banco de dados vão estar aqui no endpoint group database. E o que as policies vão fazer? As policies vão ser criadas da seguinte forma: o grupo externo, né, ele vai somente permitir acesso aos endpoint group web. O endpoint group web, ele vai acessar o endpoint group application, mas ele não consegue acessar o endpoint group database, e o endpoint group application consegue acessar o endpoint group database. Mas, por exemplo, se eu estiver ali no servidor web, eu não consigo nem pingar um servidor de banco de dados. Então essa é a ideia aqui. Tudo isso, teoricamente, é feito de forma dinâmica, né? Até o software aqui, as VMs, a Hypervisor aqui, conversa ali através da controller, né, com os meus dispositivos da rede, e eles mesmos vão criar ali essas políticas de forma transparente para mim. Então repare que em nenhum momento eu falei aqui de VLAN, eu falei aqui de tronco, eu não falei de nada disso. A rede, como um todo, vai se adaptar para fazer essas soluções aqui de acordo onde cada dispositivo está. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Essa é a ideia. Essa mágica funciona, cara. Eu não sei, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca mexi com isso é muito novo. Se tiver alguém aí que trabalha com isso e quiser marcar uma conversa aqui no canal, a gente pode conversar. Mas enfim, isso tudo é muito novo. Então, para fazer isso tudo conversar, o ACI, né, ele tem uma controladora, que o nome da controladora é Application Policy Infrastructure Controller, ou APIC, que é a controladora que vai criar as políticas de aplicativo para a infraestrutura do data center. Então a gente tem aqui o mesmo formato, né, Control Plane e Data Plane, né, a gente tem aqui uma controladora. A gente tem aqui a Southbound Interface aqui, ela é chamada de OpFlex, e a minha controladora aqui é um APIC Controller. E é lógico que essa APIC, né, essa controller tem uma interface gráfica para você fazer ali a sua gestão, mas a ideia do poder aqui, ela vem do software, né? Então, em vez de eu acessar cada dispositivo aqui, eu acesso a controladora, ou mesmo eu vou ter ali softwares conversando com a controladora, seja um software de virtualização, seja um software de nuvem, alguma coisa ali conversando com a controladora para fazer toda essa gestão, manipulação do tráfego aqui de data center de uma forma transparente. E se a gente comparar aqui os modelos tradicionais de rede com isso que eu falei agora, então, a primeira coisa, né, é que o engenheiro de rede, ele não precisa pensar em todos os comandos, né? Esse é uma camada de abstração gigante, ele não vai precisar saber mais comando dos dispositivos ali. É lógico que você vai saber um ou outro ali, mas a ideia de ficar decorando comando ali, acho que isso vai morrer daqui a um tempo. A controller, ela praticamente não erra, né? As configurações, elas são bem consistentes, diferente do famoso box by box, você vai entrar em cada dispositivo ali para fazer a configuração e você vai errar ou copiar errado de um script que você fez, então isso acontece muito. Então permite automação por meio de Northbound APIs, né, que fornecem métodos robustos e dados baseados em modelos. E a configuração de dispositivos pela controller é feita através da Southbound Interface. E ela permite aqui uma abordagem que a gente chama de abordagem DevOps, né? Ou Network DevOps, ou simplesmente Network Ops para a rede. Qual é a ideia? É agilidade, né? Infraestrutura ela deixa de ser gargalo, ela funciona como se fosse software. Quais são os problemas que a gente pode ter nisso aqui, né? O maior problema que eu vejo hoje é que a grande parte dessas soluções elas são totalmente proprietárias. Então, se eu tenho uma controller Cisco lá, dificilmente ela vai trabalhar com equipamento não Cisco, né? Acho que no futuro até vai conversar, mas hoje em dia não. Então, se eu tenho que mudar, por exemplo, a minha rede ali de data center para uma topologia ACI, eu vou ter que comprar todo o dispositivo de rede da Cisco, o que, dependendo do tipo de rede que você trabalha, ou na maioria das vezes, isso é inviável. E se você não tiver grana para comprar aquele fabricante a mais, o que você vai fazer? A própria solução de SDN para a rede LAN da Cisco, cara, tem que ser sempre proprietária. Você vai ter que ter sempre os equipamentos e os equipamentos mais recentes. Então você pega uma matriz de compatibilidade do software de controller lá de SDN e o hardware que ela consegue controlar, às vezes os dispositivos, essa matriz de compatibilidade muda até com a versão da controladora. Então eu vou ter que comprar um equipamento diferente até para uma versão de controladora diferente. Então acho que isso torna essa solução, por enquanto, inviável para a maioria das redes que eu conheço. Se você tem acesso a grana ilimitada, ok, você pode fazer isso aqui. Mas agora, acho que nem todo mundo tem acesso a uma grana ilimitada assim para fazer um investimento tão grande. Por enquanto, peca nisso, né? Eu acho que no futuro isso vai acabar, você vai poder... Acho que a Cisco também está adotando esse modelo de não tão venda de caixas físicas mais investir mais em software. E aí você vai poder comprar qualquer caixa de qualquer fabricante, né, o que eles chamam de white box, e fazer isso funcionar
com a sua modelo de rede controlada ali para uma controladora Cisco ou de qualquer fabricante de forma transparente. Isso aqui foi só uma introdução, galera, de um tópico novo do CCNA. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha, assina o canal e até a próxima.